Hoje nós veremos Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Romanos 5, 1 a 5. Romanos 5, 1 a 5 diz assim a palavra do nosso Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Assim diz a palavra do Senhor. Querido Deus, Senhor, que privilégio o Senhor dominicalmente nos concede de nos reunirmos aqui, Senhor, não em desfavor contigo, não com a tua ira caindo sobre nós, mas podendo desfrutar dos benefícios do pacto da graça, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, de podermos cantar para o Senhor esses cânticos tão maravilhosos que expressam a mensagem da cruz, e também, Deus, de podermos ouvir o Senhor falando conosco, dentro desta palavra que é inspirada, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente para cada um de nós, de maneira que, ao término deste culto, nós podemos dizer: o Senhor falou conosco, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos agraciou neste culto vespertino. Oh Deus, fale conosco por intermédio deste homem finito e limitado, que neste momento ora diante da tua congregação. Ilumina-me, Deus, e ilumina também os meus irmãos, para que possamos adentrar essa porção da Sagrada Escritura. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. O sermão anterior, que foi na semana passada, no domingo, foi na abertura aqui da congregação, nós perpassamos todo o capítulo 4 desta carta e vimos que o apóstolo Paulo, ele utilizou uma figura ilustre do Antigo Testamento, que é o patriarca Abraão, e ele quis mostrar para o público no qual ele estava escrevendo, lembrando que a carta, ela foi escrita para um grupo misto, de gentios e judeus, ainda que predominantemente de gentios, mas também tinham ali judeus. Paulo, então, ele quis mostrar para aqueles judeus que o Abraão, aqueles que eles tanto ostentavam e veneravam e tinham como uma grande figura do Antigo Testamento, que ele tinha sido justificado pela fé igual aquelas pessoas que estavam sendo ali na época do apóstolo Paulo. Então, a ideia de Paulo ali era mostrar que o ensino que ele estava trazendo da justificação pela fé, somente pelos méritos de Cristo, não era uma novidade, não era uma inovação. Sabe essas inovações que a gente tem visto nos nossos dias? Pessoas tentando criar coisas para atrair as pessoas para o culto. Paulo estava tentando mostrar: olha, eu não estou inventando nada. Lá no Antigo Testamento, Abraão também foi justificado pela fé. Paulo então mostrou que Abraão, ele não foi justificado por obras, ou seja, não foi salvo por aquilo que ele fez, ele não foi justificado pela guarda da lei, ele foi incapaz de fazer isso, não foi justificado pelos sacramentos, pelo fato de ter sido circuncidado, mas ele foi justificado única e exclusivamente pela fé no Messias, ou seja, pelos méritos de Cristo. Então Paulo mostrou isso, e aí ele terminou, olhe para o versículo de número 25 do capítulo 4, ele terminou então aquela exposição, mostrando Abraão como ilustração, colocando assim:
o qual, ou seja, falando de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, veja como que é a mente, uma mente sistemática, assim, eu fico olhando para os ensinos do apóstolo Paulo e vejo quão profundo esse homem foi, né, e quantas coisas ele nos legou. O que Paulo ele veio mostrando aqui nessa carta? Primeiro, lá no capítulo 1, versículo 17, ele apresentou a doutrina da justificação pela fé. Ele disse que no Evangelho é revelado a justiça de Deus, ou seja, a forma como Deus nos justifica. Depois, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, ele levantou uma tese. A tese é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo precisa dessa justificação, porque todo mundo está em pecado. Não quer dizer que todos serão justificados, mas todos carecem desta justificação para entrar no céu. Depois disso, Paulo então, no versículo 21 do capítulo 3, até o versículo de número 31, ele então lançou as bases da justificação, mostrando que ela é pela fé, ela é pela graça, pelos méritos de Cristo. Ele então foi apresentando. No capítulo 4, ele ilustrou esse tema que ele trouxe, mostrando em Abraão. E agora, meus irmãos, no capítulo 5, ele vai trazer mais alguma coisa sobre justificação. Ele vai dizer o seguinte: quais são os benefícios daqueles que são justificados pela fé em Cristo? Ou seja, você que é um cristão, você que está justificado em Cristo Jesus, o que você ganha com isso? O que você recebe com isso? Quais são os benefícios? Ele agora não está falando do mundo como um todo. Ele não está falando daqueles que precisam ser justificados, mas agora é como se ele estivesse falando diretamente para você. Você que depositou a sua fé em Cristo, o que você recebeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Então nós vamos ver nessa noite alguns benefícios daqueles que são justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro benefício está aí no versículo de número 1, é que quem é justificado pela fé tem paz com Deus. Vou repetir: aquele que foi justificado pela fé, que colocou a sua confiança em Cristo, confiando nos méritos dele, tem paz com Deus. Olhe para o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o tempo verbal aqui, da palavra justificado, está no passado. A ideia é: você já foi justificado, alguma coisa já aconteceu na sua vida. Lá no grego, o verbo aqui é chamado de auristo, ou seja, é algo que já aconteceu, mostrando então que esta justificação, ela mostra um fato que aconteceu lá no passado. Então, não quer dizer que nós vamos ser justificados, não quer dizer que a justificação, ela está acontecendo de uma forma progressiva, mas o texto diz, justificados, passado, um fato consumado. É por isso que a NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz da seguinte maneira esse versículo: tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Vocês entenderam como que a NVI colocou? Tendo sido, ou seja, é um fato, aquilo já aconteceu. Então, é algo que já ocorreu na vida do povo de Deus, na vida do crente. Existe um termo em francês, que reflete muito bem o que está aqui, que é a palavra fait accompli. Fait accompli expressa uma ação que já foi realizada e que ela não pode ser alterada. É uma coisa que já aconteceu. É muito semelhante a um termo grego que Jesus Cristo utilizou na cruz. Quando Jesus ali realizou a sua obra, ele disse, está consumado, que a palavra ali em grego é tetelestai,
significa o quê? Eu morri, eu paguei um preço, agora não tem mais nada por fazer por eles. Ou seja, eu cumpri a missão que o Senhor me deu então para realizar. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está explicando aqui para nós é que existe um aspecto da nossa salvação que é passado. E é interessante quando a gente estuda a teologia sistemática, que a gente pode dividir a nossa salvação em 3 momentos. Existe um momento passado, que a gente pode dizer, fomos salvos, que é a justificação pela fé. Existe um momento presente, que nós estamos sendo salvos, que é a santificação. De maneira que esta santificação, que ela é contínua, nenhum aqui, aquele que é mais santo, aquele que mais ora, aquele que tem uma vida ilibada, nenhuma pessoa aqui pode dizer que é um PhD em santidade, ou que se tornará, porque a santificação, ela é processual, ela é contínua. Enquanto nós estivermos aqui, até o último suspiro da nossa vida, meus irmãos, a gente vai estar crescendo de glória em glória. Então existe um aspecto passado, fomos, um aspecto presente, estamos sendo, mas também existe um aspecto da salvação que nós chamamos de um aspecto futuro. Nós seremos salvos quando Cristo voltar. Ele vai completar a nossa salvação, nós vamos receber um corpo glorificado, nós não vamos estar mais sob as mazelas do pecado nesse mundo. Mas o que o texto está dizendo para nós, não é sobre o futuro, mas é sobre um fato que aconteceu. Justificados, pois, mediante a fé. Uma vez que fomos justificados, o que nós temos? O que nós recebemos? Olhe para o texto. Temos a paz com Deus. É isso que o texto está dizendo. Você que foi justificado em Cristo, o que você tem? Paz. Não é que você terá esta paz, mas o texto está colocando como algo passado e como algo presente. Você tem a paz de Deus. Aqui a nossa tradução, essa que eu estou utilizando, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela, ao meu ver, é que expressa melhor o sentido daquilo que Paulo queria dizer. Paulo não está colocando aqui, obteremos a paz, conquistaremos a paz, mas ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus. Agora, observe, senhoras e senhores, Paulo não está falando aqui de uma paz que vem de Deus, não é a paz de Deus. Existe uma paz de Deus que é sentimental, que é emocional, uma paz que às vezes, tem dia que você está muito bem, você está muito tranquilo, a sua mente, a forma como você lida com as coisas, existe uma paz de Deus, que às vezes vem em meio aos infortúnios da sua vida, em meio você está com a cabeça ali, de repente com algum problema, e você ora, e vem aquela paz de Deus. Mas Paulo não está falando sobre paz de Deus, Paulo está falando sobre paz com Deus. A paz com Deus, ela é muito diferente, meus irmãos, da paz de Deus. Sabe o que é a paz com Ele? É uma paz no qual eu e você não tínhamos. É uma paz que todo ser humano, ao entrar aqui neste mundo, ele não tem com o Criador. Porque ao entrarmos neste mundo, nós entramos nele não como amigos de Deus, mas como inimigos de Deus. Alheios a Deus, rebeldes com Deus. O primeiro homem que Deus criou, que foi o cabeça federal da raça humana, Deus deu a ele uma missão, que era o pacto de obras. Ele nos representou, mas infelizmente nós vimos que ele nos representou mal. Ele pecou e consequentemente todos nós pecamos. Ele errou, a culpa dele é a nossa culpa, o pecado dele é o nosso pecado. Nós já nascemos inclinados para o pecado, e ao entrarmos aqui, não entramos como filhos de Deus, mas entramos como inimigos do Senhor. Ah, meus irmãos, que discurso duro! Que discurso duro é você chegar em um lugar e a pessoa não massagear o seu ego, não dizer para você que vai tudo bem na sua vida, não dizer que você é uma bênção sem você ser,
não dizer que daqui para frente é só vitória, mas dizer: meu irmão, você está em Cristo. Você já entrou em uma reconciliação com o Senhor, porque senão você não é amigo dele, você não é filho dele, mas você é inimigo dele, inimigo de Deus. E eu vou te falar uma coisa: ser inimigo daquele que tem poder para tocar no teu corpo e tocar também na sua alma, para lançá-lo no inferno, meu irmão, não queira continuar nessa luta. Veja um versículo de número 11, para a gente ver que é o texto que mostra isso, que quem não está em Cristo é inimigo de Deus. O versículo de número 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Observaram o que Paulo disse aqui? Se nós, ou seja, o povo de Deus, quando nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Deus. Então nós não éramos amigos, nós éramos inimigos. Estávamos em guerra com o Senhor. E é aquilo, meus irmãos, que Paulo também, ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Paulo começa lá aquele texto falando daquilo que Deus fez por nós. Ele vos deu vida, vida espiritual. E por que ele deu vida? Porque nós estávamos mortos, porque nós não queríamos saber de Deus, nós não sentíamos prazer em Deus, nós não sentíamos prazer em adorá-lo, nós não sentíamos prazer em orar, em buscar estreitar relação com Ele e com o povo dele. Então ele fala que nós andávamos outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo nós éramos filhos da desobediência, como também os demais. Mas ali ele diz uma coisa: e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, não éramos amigos de Deus, não éramos filhos de Deus. Tira essa ideia da sua cabeça, se porventura você tem de quem não está em Cristo é filho de Deus. Isso é uma mentira do próprio diabo, para deixar a pessoa tranquila no seu coração. Lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, Jesus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai explicar como é que se tornaram filhos de Deus. A saber, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, quem nasceu de novo, pela uma obra de Deus, pela fé em Jesus Cristo, se torna filho de Deus, se torna irmão adotivo de Cristo, e tendo Ele como nosso Senhor. Mas se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, você não é filho, você é filho da ira. E permita-me ser bem duro, porque a Bíblia também o faz. Se você não é, Jesus chamou aqueles fariseus de filhos do diabo. Ou seja, vocês seguem eles. É isso que as Escrituras dizem, se nós não estamos no Senhor. Então, quando Paulo coloca aqui que nós éramos inimigos, Hebreus capítulo 1, versículo de número 31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, dura coisa é cair na mão desse Deus. Uma vez eu preguei numa igreja pentecostal, e ali eu falei, e algumas pessoas ficaram meio que escandalizadas, mas depois entenderam. Eu lancei uma pergunta retórica, esperava que fosse assim, dizendo qual é o maior inimigo do homem. E de certo, depois a gente conversando, alguns disseram: certamente é o diabo. Outros: não, é a carne, não, é o homem, não, sou eu mesmo. Mas sabia que o maior inimigo do homem sem Deus, é o próprio Deus. Deus é o maior inimigo do homem, porque o homem está em rebeldia, está em guerra com ele. E como eu já disse, Deus é aquele que tem poder para lançá-lo no inferno, para tocar no teu corpo. Por isso que R6 Pro,
comentando sobre esse texto bíblico, ele fala: somos salvos, preste atenção, somos salvos de Deus, somos salvos por Deus e somos salvos para Deus. Entendam isso, somos salvos de Deus, ou seja, eu e você, que fomos alcançados pela graça de Cristo, nós somos salvos dele, da ira dele, porque a ira dele poderia cair sobre mim e sobre você, mas não, ela caiu sobre o Filho de Deus. Vejam que ele não poupou o seu próprio filho, ele não simplesmente falou: vão em paz, todos vocês estão agora perdoados. Não, o nosso perdão custou a vida do seu filho, custou a morte dele. Então nós somos salvos deste Deus, mas também nós somos salvos por este Deus, foi ele que nos salvou, e nós somos salvos para ele, para viver para ele, para adorá-lo em espírito e em verdade, por todo sempre, para toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, aqui, esse texto, quando Paulo, ele coloca esta questão, ele quer mostrar que nós, o povo de Deus, por causa da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Mas esse, infelizmente, não é o discurso de todos hoje, meus irmãos. As pessoas têm pregado um evangelho diluído, têm pregado um evangelho raso. Por exemplo, o evangelho, não posso nem chamar de evangelho, a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade fala? Ela não fala nada sobre a reconciliação do homem com Deus. Ela não fala nada da mensagem da cruz, mas ela apenas apresenta coisas materiais. Eu anotei aqui algumas coisas. Tem uma placa, uma vez eu vi gigantesca, e tem também na internet, dizendo desencapetamento total. E naquela placa diz: você que é alvo de olho gordo, invejas, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, que é infeliz no amor, que cisma que foi vítima de trabalhos de feitiçaria, venha, vai mudar a tua vida, vai mudar tudo. A gente pode até trazer a sua amada, pode trazer o seu amado, é uma mandinga gospel, é isso que acontece, é uma macumbaria dentro da igreja. Veja aonde nós chegamos, ou seja, as críticas veementes e severas que os reformadores fizeram aos católicos romanos, agora são eles que fazem de muitas igrejas evangélicas atuais. Eles falam: como que esse povo é supersticioso, como que esse povo vive desse jeito, que tempos são esses que nós estamos vivendo? Mas, meus irmãos, vejam que eles não apresentam aquilo que deve ser apresentado. Por isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz: não podemos receber bênção nenhuma de Deus, enquanto primeiro não tivermos acesso à presença de Deus e não tivermos sido reconciliados com Ele. Agora, glória a Deus, meus amados irmãos, que a bênção que Paulo está dizendo aqui, olhe de novo para ficar bem gravado e fixo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A guerra foi sanada. Deixe-me ilustrar isso. O doutor R.C. Sproul, ele escreveu uma obra que ele conta como que foi o entendimento dele sobre essa doutrina. Ele diz assim: ele tinha 6 anos de idade e a sua família estava temporariamente morando num apartamento em Chicago. Numa tarde de verão, ele estava jogando bola em frente ao seu apartamento com alguns jovens, seus amigos, com seus colegas, e de repente ele rudemente foi interrompido por vários barulhos, pessoas correndo, mulheres que estavam correndo fora dos seus edifícios, pegando panelas e batendo naquelas panelas, fazendo uma grande festa no meio da rua, e ele sem entender nada daquilo. De repente, a mãe dele, a mãe do Sproul, ela sai correndo, chorando, abraça-o e diz: acabou, Sproul, acabou. E o que foi que acabou? Chegou o dia da vitória, a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial acabou. Ele disse que aquilo foi uma alegria tão grande para ele e para aquelas crianças. Por quê?
Os pais estavam lá na guerra, e ele sabia que daqui a pouco o seu pai estaria ali com ele poderia agora abraçar o seu pai, agora sua mãe poderia estar junto com ele, porque acabou a guerra, e de fato acabou. Só que passou um tempo, depois de alguns anos, diz o Sproul que ele estava em um acampamento, e de repente ele foi surpreendido por rumores de uma bomba atômica e das coisas que estavam acontecendo lá em Berlim. A moral da história aqui é o seguinte: a paz que o mundo oferece é uma paz provisória. É uma paz, senhoras e senhores, que pode ficar durante um tempo, mas ela não é vitalícia, ela não vai perdurar. Mas essa paz aqui, que nós temos, mediante a fé em Cristo Jesus, ninguém pode tirar de nós. Você não tem paz com Deus e amanhã deixa de ter. Você não recebe essa nova comunhão com Cristo por causa de Cristo e amanhã deixa de tê-la. Ele é o teu amigo, o Pai dele é o teu Pai, é o teu Senhor, é o teu mediador. O Espírito que anda com ele é o Espírito que habita em nós. Glória a Deus por isso. Agora vejam, irmãos, que em segundo lugar, por causa da justificação pela fé, o segundo benefício que nós temos é o acesso a Deus. Olhe para o versículo de número 2. O versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, por intermédio de quem obtivemos acesso, igualmente acesso pela fé a esta graça no qual nós estamos firmes. A ideia que Paulo quer comunicar aqui é o seguinte: a justificação pela fé, que é um fato ocorrido, que proporcionou ao povo de Deus esse novo status, que a gente agora tem essa paz com Deus, faz com que eu e você tenhamos acesso à presença do Senhor. É isso que ele está colocando aqui. Acesso aqui é um termo que é utilizado pela realeza. Então imagine que esta graça, como o texto coloca aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Qual graça? A justificação. Então, pela justificação pela fé, eu tenho um igual ou igualmente um acesso à presença real. Vamos tentar entender isso aqui ilustrando. Imagine que de repente você acorda, vira para sua mulher e fala bem assim: amor, hoje eu vou lá no presidente, vou almoçar com ele, vou passar a tarde com ele. Ou então, você vai longe ainda, né? Você fala bem assim: olha, hoje eu vou fazer uma visita à rainha, ou rei. Irmãos, certamente vai falar bem assim: você não dormiu não, né? Você está meio louco, que não é assim. Não é simplesmente você falar, eu vou fazer uma visita. Convenhamos, até o presidente Bolsonaro, né, onde ele fica ali, que o pessoal pejorativamente chama do cercadinho, e que muitos vão lá e conversam com ele, bate papo com ele, mas é porque é ele que vai lá. E as pessoas acabam que estão ali aguardando, então ele dá o ar da sua graça e conversa com eles. Mas não é simplesmente eu e o Perinho, eu e o John, vamos lá no Bolsonaro. Não é desse jeito. Agora, irmãos, se nós não temos acesso às autoridades humanas na hora que nós queremos, o texto bíblico está dizendo que pela obra de Cristo Jesus, eu e você podemos adentrar a presença de Deus e conversar com Deus. Ele que é a maior autoridade, que é a autoridade suprema, a hora que nós quisermos. Nós temos acesso para conversarmos com Ele. O véu foi rasgado, meus irmãos. Hoje você pode falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e sabendo que você não está conversando com Deus mudo, que não está conversando com um pedaço de pedra, de pau, de barro, mas você está falando com o teu Criador, com o Senhor que te fez. Agora vejam, observem o texto. Paulo está dizendo que esta graça que eu tenho de adentrar a presença de Deus, que agora eu tenho acesso pela fé, nós estamos como?
titubeantes, estamos meio que sabendo se vamos ou não vamos, podemos ir, mas daqui a pouco a porta é fechada, uma hora eu posso adentrar, daqui a pouco eu não posso. Não, o texto está dizendo que esta graça, nós estamos firmes, fortalecidos, ou seja, a firmeza aqui quer dizer que nós estamos aficionados, estabelecidos, de maneira então que nós não podemos retroceder. Não existe, meu irmão, essa ideia de hoje você ser crente, amanhã você não ser, se você de fato é. Não existe essa ideia de hoje você ser filho e amanhã você ser bastardo. De hoje você ter acesso e amanhã a cortina fechou e você não pode mais falar com ele. Nós estamos firmes por causa da obra de Cristo. Sabe o que isso aqui nos mostra? Como é contraditório o ensino sobre o cair da graça. Como que isso é contraditório? Como que isso é uma negação do ensino bíblico? Você entender assim, hoje eu tenho a salvação, amanhã eu não tenho. Hoje meu nome foi escrito no livro da vida, mas infelizmente eu pequei, então ele foi apagado. Isso não existe. Você só está de pé e você só subsiste a todas as tentações por causa da obra de Cristo. Não é apenas uma obra que você olha para o passado, para a cruz, mas é rompendo de fé em fé. É fé que teve ontem, é fé que teve hoje, é a fé que vai ter amanhã. Não é como Paulo disse ali à igreja da Galácia: admira-me que vocês começaram na graça e agora vocês estão terminando em obras. Não, irmãos. É fé do começo ao fim. Nós estamos firmes nessa graça. Nós não podemos cair e perder a salvação. Você entende isso? Você entende isso, que quando eu falo desta forma, que eu sou salvo e que eu não posso perder a salvação, eu não sou um arrogante. Não é aqui um hipócrita simplesmente falando, cheio de empáfia. Não, meus irmãos. Arrogante seria se eu falasse assim: eu sou salvo porque eu sou bom. Você já reparou isso? Como que eu sou bom? Você já reparou como que eu faço tudo certo? Você já reparou como que eu sou irrepreensível e não caio? Então certamente eu vou para o céu. É isso que muitos falam. Se você for para o céu, você vai para o céu por quê? Ah, pastor, porque eu faço as coisas certas, né? Não. Ainda que você deve andar em novidade de vida, mas nós vamos para o céu e nós vamos permanecer firmes por causa de Cristo Jesus. A glória é dele, a honra é dele. É ele que nos pega pela mão e nos leva, meus queridos irmãos. É por isso que Filipenses vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o fim. É por isso que lá em Efésios 1, 13 e 14, fala que o Espírito Santo... Deixa eu perguntar uma coisa aqui, irmãos. Você crê que você tem o Espírito de Deus habitando em você? Você crê nisso? Que o Espírito habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, e eu creio que sim, ele foi dado como selo, ele te marcou, ele foi dado como penhor, como garantia de que quando Cristo voltar, ele voltará para buscar aqueles que têm o Espírito habitando neles. Vejam que não é por você, é por causa dele. Agora, em terceiro lugar, terceiro benefício: primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso a Deus. Terceiro, somos habilitados a nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. Olha ainda para o versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo aqui: quem foi justificado, que tem fé, que tem paz com Deus, que tem acesso a Deus, passa a ter uma visão de mundo diferente, passa a olhar para as coisas de uma forma diferenciada. Ele passa a viver de uma forma que tudo é para a glória de Deus. Paulo está dizendo: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é esperança da glória de Deus? A glória de Deus
é o que nós procuramos fazer, de uma forma doxológica, cantar para Ele, adorá-lo, exaltá-lo, elogios, ostentação, tudo é para Ele. Então Paulo está dizendo, nós que fomos justificados, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, o Cristo que veio humilhado, que foi rejeitado, que foi morto, um dia Ele voltará em glória, um dia Ele voltará com todo o seu poder sendo revelado ao mundo, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Deus. Nós, o povo de Deus hoje, nós nos gloriamos com esse momento, nós nos gloriamos com a esperança da glória de Deus, ou seja, almejamos, esperamos de uma forma assim, muito boa, esse momento em que Cristo Jesus, Ele voltará. Agora, vejam que a esperança, olhe de novo para o texto, diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança aqui na Bíblia, não é uma esperança vaga. Ontem eu não vi, literalmente eu não vi o jogo, eu estava até comentando com o pessoal, que foi o jogo do Brasil, eu falei, gente, eu estou tão por fora do jogo que teve, que eu estava perguntando para o pessoal se ia ter um outro jogo, e falaram para mim, não pastor, foi a final. Você vê como é que eu estou desligado. Mas imagine antes do jogo, bem antes do jogo, a esperança que o povo tinha, a esperança do Brasil ganhar. É uma esperança remota, mas não segura. Não é algo que você pode dizer, olha, certamente vai ganhar. Não, pode ser que ganhe ou não. Como também existe uma esperança de uma pessoa ficar curada de algum problema de saúde, mas você não sabe se aquilo vai acontecer. Agora, essa esperança que o povo de Deus aqui tem, da glória de Cristo, da consumação da história, Cristo vindo, glorioso, o povo de Deus também sendo glorificado, não é uma esperança insegura, é uma coisa certa, vai acontecer, meus irmãos. Este corpo corruptível, este corpo inclinado pelo pecado, nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo que ainda é um corpo humano, mas agora não sob mais as mazelas do pecado, e veremos o nosso Cristo em glória voltando. Então, podemos dizer que quem é justificado tem uma nova visão de mundo, porque ele é justificado, mas ele também é regenerado. Entendeu o que eu falei? Quem é justificado é regenerado. Eu nem digo que isso acontece de uma forma simultânea. A justificação ocorre no céu, no trono de Deus. Deus te perdoou, é fora de você. Mas quem é justificado é regenerado. Tem um coração diferente, tem uma mente diferente, tem uma visão de mundo que passa a olhar as coisas de uma forma diferente. E a prova disso está no nosso quarto ponto. Veja que Paulo vai dizer no versículo 5, que um dos benefícios da justificação não é só que a gente se gloria na glória de Deus, mas que também nos gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, perseverança. Que coisa estranha, um povo que é justificado, que se gloria nas tribulações, não é um masoquismo, não é isso que Paulo está tratando aqui, mas ele está mostrando que existe uma mensagem sendo comunicada na luta que você tem passado. Primeiro, irmãos, escute bem isso. O sofrimento que eu e você passamos aqui nesse mundo, não é uma forma de Deus te castigar. Ouviu isso? Deus não castiga o seu povo. O castigo ocorreu na cruz do Calvário, lá ocorreu a nossa punição. Deus disciplina em amor. Deus faz com que eu e você entendamos, como justificados, qual é a razão das lutas que nós passamos.
Se você está passando por uma luta, olha o que Paulo diz: sabendo que a tribulação, ela vai produzir o quê? Perseverança. Quem passa por luta, persevera, continua, amadurece, cresce. Tem que passar por luta sim, porque o sofrimento na nossa vida é um antídoto de Deus. Diferentemente de muitos que falam, simplesmente corra dos problemas, né, ou expulsa o problema da sua vida, às vezes é justamente nesse momento de luta que a gente mais clama a Deus. Trabalhei tanto tempo no hospital, 15 anos, eu vi muitas coisas acontecendo, de pessoas ali, naquele momento que a porta fechou, que a noite escura da alma chegou, e é justamente aquele momento que muitas pessoas que são crentes passam a buscar mais a Deus, a depender mais, a buscar, a pedir perdão, a rever as suas convicções, a sua vida, o que tem feito. Então Paulo está dizendo, olha, nós passamos a ter uma visão diferente de mundo. A tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança, experiência. Experiência, meus irmãos. A maioria de nós somos ainda cristãos novos, temos muitas coisas por passarmos, e as lutas que virão sobre nós, lutas que os apóstolos passaram, os profetas, os pais da igreja, e lutas mesmo. Quando a gente olha para a vida daqueles homens, não tiveram vida fácil, morreram de forma assim, extremamente cruel, mas esses homens cresceram em caráter, amadureceram, se tornaram crentes maduros. Agora, quando vinha a luta, eles sofriam, mas eles sabiam, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus pode dar um livramento, mas eu sei também que Deus pode falar, a minha graça te basta. Eu sei que Deus fala inclusive no silêncio, Ele está cuidando de mim. O sofrimento, ele produz isso, ele produz experiência, e a experiência, esperança. Eu estou passando por uma luta, mas eu tenho esperança. Ou seja, ela vai produzir essa esperança, como eu disse, não é uma esperança vaga, não é uma esperança qualquer, se o meu time vai ganhar ou não, se eu vou ser curado ou não, é uma esperança que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria certamente virá pela manhã, que o meu sofrimento vai acabar, porque Cristo um dia vai voltar. Você entende isso, irmãos? É um telos, é um fim certo, seguro. É isso que Paulo está dizendo. Você que é justificado pela fé, que tem paz com Deus, que tem acesso ao trono de Deus, à presença do Senhor, que se gloria na glória de Deus, que se gloria nas tribulações, o teu final não é inseguro, é certo, é maravilhoso, na presença de Cristo Jesus. E aí, por fim, Paulo então, ele mostra para nós, meus irmãos, que tudo isso que aconteceu, o Senhor então nos dá uma prova de que Ele está conosco. Versículo 5 diz: ora, a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, meus irmãos, qual é a prova de que vamos perseverar? Qual é a prova de que Deus está conosco? A maior de todas elas é que o Senhor enviou o Espírito dEle para habitar em nós, para mostrar, é Ele que vai fazer com que você persevere, é Ele que vai fazer com que você continue, é Ele que vai fazer com que a sua visão de mundo seja diferente, esse Espírito que foi dado ao povo de Deus. Qual é a minha conclusão? Diante de tudo o que nós acabamos de ouvir, eu concluo dizendo, todos esses benefícios, todos eles, só são possíveis por causa de Jesus Cristo. Observe que eu não comentei algumas coisas aqui intencionalmente, mas olhe para o versículo 1. Temos paz com Deus. O que tem depois aí? Lê alto, por favor. Temos paz com Deus. O que vem depois?
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, tudo aqui se resume a Jesus Cristo, ou seja, todas essas bênçãos, meus amados irmãos, só são possíveis para todos nós por causa de Cristo. E eu termino dizendo, você quer essas bênçãos? Ou você já tem essas bênçãos? Se porventura alguém nessa noite ainda não se apropriou dessas bênçãos em Cristo Jesus, o que fazer? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, porque você está em guerra com o teu Criador. Se arrependa dos seus pecados, porque você não sabe o teu amanhã, se você estará vivo. Se arrependa dos seus pecados, porque você não sabe se hoje você vai fechar os seus olhos e vai abri-lo no inferno. Agora, para você que já reconheceu Cristo como Salvador e desfruta de tudo isso, louve mais a Deus. Ah, meu irmão, engrandeça mais o Altíssimo. Eis aí o combustível para você continuar. Eis aí o combustível para nós evangelizarmos. Eis aí o combustível para nós virmos para a congregação todo domingo, com muita alegria, de manhã, à noite, nos envolvermos, engajarmos com toda a missão desta igreja, porque temos paz com Deus. Estamos com Ele, é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela obra que Ele realizou na nossa vida. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Querido Deus, Senhor, graças te damos, porque a justificação, que é um fato consumado, trouxe para nós a paz contigo. Trouxe para nós, Senhor, o acesso à tua presença. Fez também, Deus querido, que nós nos mantenhamos firmes, perseverantes até o fim. E acima de tudo mudou as disposições do nosso coração, a nossa maneira de ver. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta bênção que o Senhor nos concede. Obrigado por termos a maior de todas as dádivas, andarmos com o Senhor, sermos o irmão do Senhor e filhos do mesmo Pai. A glória seja dada ao Senhor por tudo isso, em Cristo Jesus. Amém.